Mistérios são mistérios. Algumas pessoas dizem que mistérios não podem ser discutidos ou debatidos, mas podem sim. É um desses casos que me recordo sobre mistérios que as pessoas não queriam comentar e, e eu nunca neguei que aquilo foi uma mistura de um fenômeno espiritual com um fenômeno ufológico, ou alienígena, se assim quiserem chamar. Acho que vocês já ouviram falar na ladeira do Amendoim, São Tomé das Letras. Uma ladeira que você sobe, lá você sente uma energia, como se fosse um cruzamento, uma encruzilhada energética mesmo. É como se tivesse um X de energia circulando num determinado ponto da ladeira, que não é nem no fim, nem tão embaixo. Seria a mais ou menos 70% da ladeira. É onde os carros começam a se movimentar sozinhos se você deixar um ponto morto. E ali, se você formar um triângulo de pessoas, as pessoas costumam formar círculo, mas em lugares que existem encruzilhadas energéticas, o círculo ele concentra, mas ele acaba formando uma força muito mais centrífuga do que centrípeda. Se você quiser formar uma força centrípeta de captação de energia num lugar que tem encruzilhadas energéticas, muito fluxo de energias, como se fosse um plexo, seria interessante formar um triângulo. Então, se você formar ali um triângulo de pessoas, a quantidade de pessoas que você achar que dá, às vezes até em 3 pessoas dá para formar um triângulo, dependendo do modo que vocês se posicionarem, com as mãos dadas e os braços esticados de um modo que forme um triângulo. Dá. Você vai sentir uma força ali fenomenal que não é. Não vou dizer que não seja natural, porque para dizer que não é natural, você teria que ter uma série de equipamentos que provam que aquilo ultrapassa os limites da física convencional. Mas, para todos os efeitos, é algo incomum, insólito. Você sente de uma vibração estranha entre os seus ossos e os seus músculos, que mexe com a circulação, que mexe com o funcionamento do intestino, que mexe com a circulação. É um negócio que produz reações orgânicas em você. E vai dando um. Tem gente que fala despertar da consciência, mas não, é um. Como é que eu posso dizer? É um, é um desligar do mundo convencional. É como se você entrasse num silêncio que sua alma conhece, mas não está acostumado a acessar todo dia por conta da agitação do dia a dia. Vai te tirando desta loucura que é o dia a dia e te colocando numa outra frequência vibratória e psíquica e energética, enfim. Tá? Aí você caminha, não adianta ficar ali muito tempo, porque chega uma hora que os fenômenos não passam disso. Ali é, na verdade, para mostrar assim, ó, você está num ponto limite entre o seu mundo e outros mundos. Pronto. Você segue, você segue. Já até me perguntaram, se fizer um despacho ali meia-noite, bem, bom, aí provavelmente potencializaria o seu trabalho do ponto de vista energético, mas teria que estar bem acompanhado e instruído das entidades que vão receber se pode fazer aquilo ali naquele ponto, aquele despacho, se realmente estão com você, né? Os espíritos você vai poder contar com eles ali nessa empreitada até que ponto eles sustentariam o padrão vibratório daquele campo. Bom, você vai seguindo a ladeira do amendoim, vai seguindo adiante, você vai subindo e em um determinado ponto você vai encontrar uma gruta que é muito mais um buraco do que que é a chamada caverna do Carimbado, a Gruta do Carimbado, que dizem que sai em Machu Picchu. Bom, esse dizem é o seguinte, a gruta ela tem um limite. Você vai chegar até determinado ponto, você primeiro puseram uma grade lá na gruta. Agora, para você entrar, você tem que forçar a entrada ali meio pela esquerda e nem todo mundo passa. Eu recomendo que não entre mais. Se puser ali aquela grade, é melhor não entrar. Uns falam que foi o exército que colocou, mas o exército, quando coloca alguma coisa, ele coloca placas, tem toda uma série de características. Não, aquilo ali foram pessoas que colocaram, provavelmente, para abrir só determinados dias e ganhar um dinheiro fazendo visita ali dentro. Não, nada de exército, nem de prefeitura, não. Aquilo ali foi uma
uma atividade, creio que de algum grupo particular. Ninguém assume a autoria daquele portão. Colocaram ali. Aquilo ali. E aí, você vai entrando, ela é sempre descida, tá? Não é uma coisa reta, não é um caminho reto. É sempre descida, você vai sentir uma coisa meio, como se fosse mesmo argila caindo das paredes o tempo inteiro, inclusive cai em cima de você também, você não tem como sair daquela gruta limpo, tá? E ela não é escorregadia, só que tem um determinado momento que, devido ao declive e ela ser um pouco assim arenosa, você tem a sensação que vai cair. Você vai descendo, chega um determinado momento que forma uma agulha lá no fundo. E para prosseguir tem que uma pessoa de cada vez, daí o nome Gruta do Carimbado, que não tem como você passar sem carimbar as mãozinhas na parede. Tem que se apoiar, né? Deixa ali o carimbinho da mão. E como tem aquela poeirinha, dá a impressão que você carimbou mesmo a mão ali, num carbono. Mas logo limpa, vai fazendo assim. Tá, chega um determinado momento, só passa um de cada vez, é complicado. Vai ter uma espécie de câmara, depois daquela agulha de concreto, que só cabe praticamente uma pessoa passando de lado. E você sai num lugar que tem uma espécie de iluminação que você não sabe de onde vem, né? Mas não é aquela iluminação, é bom levar lanterna. Não é uma claridade. E ali cabe mais ou menos umas 25 pessoas naquele espaço. Depois você segue mais adiante, vão ter como se fossem umas estalafetites, como se fosse pingando água e uma gruta, uma água bem pura. Lá na frente tem até aquelas aranhas umas aranhazinhas que tem som de água bem pura. E depois é só umidade, aí já não é recomendável não seguir adiante. Tá, como é que se chega a Machu Picchu? Não se chega. Para chegar até o suposto Machu Picchu, dizem que povos antigos faziam isso, e há seres que sabem fazer isso, através de portais dimensionais. Não é coisa assim, não tem um caminho, um túnel que leva até Machu Picchu. Você não vai chegar lá por via física. É um trabalho de tunelação quântica. É outra coisa. Não adianta assim, vou andar 8.000 quilômetros por dentro da Terra até chegar no Machu Picchu. Não vai. Não vai. Tem um determinado trecho que tem pouco oxigênio, acho que nem mesmo é bom levar lanternas com baterias, porque chega uma hora que não adianta levar candeeiro, nada, não vai. Até o isqueiro você tenta fazer assim, não. Tá? Presenças espirituais, tem. Você sente presenças espirituais, vibracionais na caverna. Realmente é um lugar extremamente forte, místico. Você sente uma energia assim muito diferente. Você não cansa, tá? Dá a sensação que cansa, mas não cansa. Tem algo ali que renova as suas energias. E assim, dizer que é perigoso, até andar na rua da sua casa pode ser perigoso. É muito mais seguro do que muito lugar no planeta. Tá? Só que é um lugar que você não está acostumado a ir todo dia. Né? Não vai dizer que tem ampla familiaridade com cavernas, que não tem. Assim, não tenho vontade de voltar, mas se tiver de voltar, voltarei. Mas assim, que há relatos de seres que aparecem ali e saem, e tem. Porque são vários os portais para mundos intraterrenos. Então, há essa possibilidade sim de você estar por ali e encontrar com quem não quer. Entendendo? É claro, se você for num grupo grande, pouco provável apareça. Mas se for em 2, 3, 2 pessoas, dependendo do horário do dia, da época, tipo de lua, pode ser que o vigiado você vai estar sendo o tempo inteiro. Né? É normal você estar em Santo Tomé das Letras e ter a sensação, principalmente quando você sai um pouco da parte da cidade, de que está sendo vigiado por algo que não é paranoia, tá? Até quem não tem esse hábito de achar que está sendo vigiado
sente que está sendo observado lá em São Tomé. Dentro de uma caverna você tem essa sensação que está sendo observado, sim, e seguido, e tal. Relato de alguém que possa ter morrido lá dentro. Conversei com algumas pessoas lá, ninguém até hoje sabe disso, se teve, ficou muito bem velado. Alguém que morreu num acidente lá nessa caverna? Não. Por que eu estou contando isso? Porque eu vou citar agora um trecho do livro, Um Vermelho Encarnado no Céu, que vai ser interessante para você analisar. Um Vermelho Encarnado no Céu é um livro importante para você que está estudando os mistérios, inclusive relacionado à nossa terceira dimensão com a quarta dimensão. Seria muito interessante, principalmente numa abordagem mais voltada à espiritualidade. Interessante, isso aqui é uma porta de entrada, tá? Um Vermelho Encarnado no Céu. Eu não estou ganhando nem um centavo para fazer a divulgação desse livro. Aliás, aqui no canal Hernando Douglas você vai ver eu falando de vários livros. E eu não estou ganhando nem um centavo para isso. Algumas pessoas falam, Hernani, e os livros que você escreveu, por que você não fala deles? São livros mais voltados à área da política, mais à área da filosofia política, da sociologia. Então não são livros assim. Os livros que eu psicografei, mais voltados à área espiritual, não encontrei editores. Pelo menos até hoje, 2024, aqui, junho de 2024, não encontrei editores. Encontrei sim editores que se interessaram, mas falaram que não tinham recursos para editar o livro. Tá? São livros psicografados por entidades, mas ainda não consegui esse apoio. Se um dia alguém me apoiar financeiramente para isso, a gente lança aí alguns volumes, por que não? Então, por isso eu não falei dos livros, mas se você quiser ter acesso aos meus livros, tem na Biblioteca Municipal de Guarulhos, tem... Eu lembro que tinha exemplar que foi doado na biblioteca da Rua Vergueiro número 1000, lá no Centro Cultural São Paulo. Tem livro meu, tese sobre história da arte na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Você chega lá, coloca no totem de pesquisa Hernando Douglas Cesário, vai aparecer obras que dialogam entre si, escrita por mim em 2005, faz um tempinho, né? São livros todos escritos há mais de 20 anos, a maioria. As psicografias são mais recentes, são de 2009, 2010, 11, mas mesmo assim já faz algum tempo, né? Bom, por isso ainda não trouxe aqui, porque pega muito tema político também. Mas estamos aqui com esse livro, que é A Bola da Vez, e eu gostaria muito que você tivesse acesso a esse livro na íntegra, tá bom? Que aqui a gente explana alguns tópicos interessantes para suscitar determinados debates. Estamos no capítulo 20, chamado Caso da TCI com a TV desligada. É um caso que está na página 333, chama assim, o caso Moura, ou Maria Moura, pode ser narrado pela própria carta que ela me escreveu 1º de março de 2006. Escreveu para o autor do livro, Pedro de Campos. Pedro, obrigada por me atender, ela começa a carta. Né? E ela começou a falar que ela gosta muito de frequentar lugares que tem livros, encontrou alguns livros, e ela coloca aqui que dia 30 de novembro de 1998, a partir daí uma série de coisas incomuns ocorreram na vida dela. No dia 30 de novembro de 1998, por volta da 1h10 da manhã, ela disse que após ter assistido os programas costumeiros de domingo, se preparou para dormir, foi até a TV e desligou o aparelho, lá no botão, que a TV se desligava direto no botão. O quarto ficou silencioso e tranquilo e ela deitou para o descanso reparador da noite. Virou para o lado oposto, para a parede do armário embutido, com as portas envernizadas, e de repente uma coisa estranha estava para acontecer. Após deitar, não demorou um minuto, um forte clarão de luz iluminou completamente o quarto, a ponto dela se assustar. O quarto ficou todo iluminado como se tivesse uma luz de 100 watts iluminando o quarto inteiro. Ela viu que a televisão ligou sozinha. E na tela da televisão mostrava uma nave de um disco voador, digamos assim. Uma nave com o formato de um cogumelo, cheio de janelinhas como se fossem losangos, como se fosse assim, um metálico fosforescente. Tudo durou mais ou menos 7 minutos, até que foi apagando como um eclipse. E o quarto voltou a ficar escuro de novo.
E aí, 10 dias depois, ela disse que foi dormir, mas com uma vizinha de cima, do 11º andar do prédio que ela mora. Ela, no décimo, a vizinha no 11º, estava fazendo muito barulho na região do quarto dela, ela foi para a sala. Ela deu uma mexidinha na janela, arrumou as coisas, deitou no sofá e meio que como se, né, falasse, como se fosse, quero ver se vocês aparecem aqui agora. E realmente a televisão que estava desligada ligou sozinha, entrou o clarão por toda a sala, mas como vinha luzes de fora que entravam, ao contrário do quarto dela que era todo apagadinho, lá tinham luzes interferindo no processo, então o fenômeno não foi igual ao do quarto. Nos outros dias começaram a acontecer outros fenômenos, como o telefone tocar sozinho, e ela pegava, estava alguém fazendo como se fosse um código Morse no telefone, o carro disparava o alarme lá embaixo, à toa, não tinha quem desligasse o alarme, coisas estranhas começaram a acontecer. Na época ela procurou um médium amigo dela, que falou que ela tinha que se afastar disso, não tentar contato com esses seres, como ela era médium de efeitos físicos, eles usariam a energia dela para produzir algum fenômeno e isso, de certa forma, iria colocá-la em risco e desgastá-la. Então ela pediu para o filho dela pegar a TV e levar embora, provavelmente as TVs da casa, ficou sem por uns tempos, uma Mitsubishi, ela falou, de 20 polegadas, a do quarto principalmente, né? E foi se afastando desse tipo de fenômeno, não chamou mais, procurou evitar ao máximo, né, qualquer tipo de coisa assim. E tem um determinado momento da carta que ela escreveu para o Pedro que ela coloca assim: um ano depois voltei a pensar no assunto e até me arrependi um pouco do que fiz. Às vezes me critico por ter sido tão medrosa e não ter feito contato mais estreito com eles. Agora a TV voltou, mas eles não voltaram. Hoje, o que mais lamento é que tive a oportunidade de obter prova de tudo, mas o meu medo, o medo das pessoas, a incredulidade geral derrubaram isso por terra. Todos foram incapazes de entender que o universo visível e invisível está todo cheio de vida e de interligações que nós nem sequer imaginamos, mas certamente aquelas inteligências sabem disso muito bem. É isso. Mais adiante, quem tiver a oportunidade de ler no livro, lá na página 340, vai ver o caso também de um rapaz chamado Omar, que estava em Minas Gerais, na região de Varginha. Esse lugar que eu falei, lá da estrada do amendoim, da ladeira do amendoim, e a caverna lá do carimbado, fica também em Minas Gerais, São Tomé das Letras. Tá, gente? Aqui, conta que um rapaz chamado Omar, lá perto dessa região, mas já mais para os lados de Varginha, percebeu algumas coisas estranhas. Ele parou em Varginha para fazer um lanche, conta. Depois ele partiu para Iló e Mendes. Era 8 horas da noite e ele percebeu uma coisa seguindo ele. E ele cita em determinado momento assim: nessa altura já estava perto do rio Sapucaí, a natureza ali tem uma paisagem bonita, agradável de se ver. Não demorou muito, né? Ele parou num local apropriado, o Omar, disse ver mais de perto aquela estranha luz. Do carro ela lhe parecia muito bonita e quando fixou os olhos naquilo deu para ver tudo muito bem. O objeto estava pairando na estrada lateral, na lateral da estrada, melhor, distante, máximo uns 20 metros de onde ele estava. A coisa pairava no ar sobre o mato, numa altura de 15 metros do chão. Era um objeto circular, cerca de uns 6 metros de diâmetro. Em cima tinha uma cúpula em forma de abajur. O Omar procurou se deter bem naquilo, então fixou os olhos naquele corcel de luzes coloridas. Parecia um carrossel de parque de diversões, girando, mas sem os cavalos em cima. Aí no final do capítulo, o Pedro fala assim, o autor, Pedro de Campos: em última análise, é isso que os alienígenas querem de nós, o nosso conhecimento e a nossa divulgação dos fatos. E é isso que está sendo mostrado aqui, caro leitor, para você tomar conhecimento deles e tirar suas próprias conclusões. Aí ele fala, né, nos próximos capítulos, vai falar sobre implantes hipnóticos e etc. Bom, tudo isso que foi falado aqui tem a ideia de, foi colocado no sentido de despertar você para o insólito. Talvez, vocês que param a gente, que é ufólogo, estudioso do assunto, mas por que eu nunca vi? Você nunca viu porque você nunca olhou para dentro de si. O dia que você parar, tiver um pouquinho de maturidade, de respeito pelas coisas, de concentração, de respeito por você mesmo, e parar para olhar para dentro de si, questionar o seu papel no planeta Terra, enquanto ética planetária, o que eu estou fazendo aqui dentro da ética planetária, qual é a minha missão para comigo e para com o mundo em que eu faço parte, para o mundo em que eu vim para aprender alguma coisa, para reparar muitas coisas.
E isso essas respostas só se encontram jogando um olhar crítico para dentro de si. E aí, o seu interior vai se abrir para o mundo em todas as suas façanhas e extensões, inclusive para o insólito, para o espiritual, para o vibracional, e naturalmente esses seres que estão entre nós o tempo inteiro transitando muitas vezes do nosso lado e a gente não vê, porque as dimensões chegam a se conjuminar, eles vão perceber em você uma pessoa digna de dar continuidade ao trabalho deles e vão se apresentar a você de um modo ou de outro. Porque se é para ficar com curiosidade e desrespeito e chacota, não vai ver nada. Não vai ver nada. Nenhum espírito ou ser extraterrestre que se preparou tanto, passou por tantas coisas na vida, vai perder tempo com gente idiota, que só quer chacotear, que só quer atrapalhar, que só quer fazer bullying, que só quer curiar. Não tem lugar para você nesse projeto. Esse projeto de unificar o espiritual, o científico e o cotidiano, porque essas relações são bem cotidianas, são naturais do dia a dia, que a gente não se dá conta muitas vezes, elas são para quem está disposto a renascer. Quem está com brincadeira não vai ver nada não, nem vai participar de nada. Isso é um trabalho sério. Ninguém está aqui brincando não. Quer acreditar no que a gente está falando? Quer acredita, não quer acreditar? Dane-se. Vai cuidar da sua vida e parar de encher o saco dos outros. Quanto a você que dá crédito a esse assunto, tem muito material na internet. Qualquer coisa, entre em contato com a gente dá uma orientada aí para você encontrar mais coisa. DDD 11, telefone 965519042. Deus lhe abençoe, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.